Vamos lá, você é o autor. Vamos para a aula agora de português. Você já leu relatos de historiadores ou documentos oficiais de fatos que ocorreram há muito tempo? Hoje a gente vai começar a falar de outro gênero textual, né? Hoje vai ser o relato histórico. Vocês já ouviram em alguma aula de história alguém falando, né, relatando a história? O gênero relato histórico é como um documento que apresenta fatos e acontecimentos antigos e serve hoje de fonte histórica. Então, existem algumas cartas, né, contando coisas que aconteceram na história, que essas cartas hoje viraram fontes de pesquisa, né, fontes históricas de pesquisa. Como, por exemplo, a gente vai ver lá na frente a carta de Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão que acompanhava a viagem de Pedro Álvares Cabral, e ele ia fazendo como se fosse um diário, relatando tudo o que estava acontecendo na viagem. Então, através desse diário de Pero Vaz de Caminha, que é um relato histórico, né? Ele escreveu sobre o que estava acontecendo na história na época, a gente sabe como foi a viagem de Pedro Álvares Cabral. Porque naquela época não tinha como filmar, né? Não tinha outro tipo de registro, então era no papel. Os relatos são muito importantes para mantermos vivo o curso da história, pois sem eles não conheceríamos muitos acontecimentos, já que antigamente essa era a única forma de registrar os fatos. Então era somente assim, através desses escritos, que registravam os fatos que aconteciam. E esses documentos antigos, essas cartas, diários antigos, se tornam fonte de pesquisa para conhecer a história hoje em dia. O relato histórico, portanto, é um texto narrativo. Quando eu falo um texto narrativo, é alguém narrando, alguém contando. No caso, desse que eu dei exemplo, Pero Vaz de Caminha. Mas pode ser uma outra pessoa contando outro fato histórico, não precisa ser somente esse, cujo objetivo é informar sobre determinado acontecimento de maneira detalhada e rica em descrições para que ele se torne o mais verossímil possível. Verossímil é verdadeiro possível, tá bom? Como todo texto narrativo, o relato histórico possui a seguinte estrutura. Então, do como é formado, qual é a ordem, quais são as partes de um relato histórico. Primeiro, tem-se um título, como um texto normal. Depois a introdução, que vem falar sobre o que vou falar. Imagina que eu estava acompanhando a viagem de Pedro Álvares Cabral e eu estava relatando isso. Então, eu vou colocar lá título. Viagem com Pedro Álvares Cabral. Introdução. Aí eu ia colocar lá. Estamos partindo numa viagem para tentar encontrar o caminho para as Índias. E vou relatar o que aconteceu durante esse percurso. Pronto, introdução. O desenvolvimento é tudo o que aconteceu durante a viagem. Alguma tempestade, as ilhas que eu via, algum habitante nativo de algum lugar por onde eu passei, né? Então eu vou relatando tudo o que aconteceu. O clímax é o ponto central. Seria o momento em que nós vimos o Monte Pascoal e descobrimos uma nova terra. E o desfecho é o que aconteceu no final, né? Ao final, o rei Dom João VI de Portugal se tornou dono de uma nova terra. Um navio voltou para Portugal para avisar ele e os outros continuaram viagem, deixando na terra alguns marinheiros só para tomar conta do lugar. Então, o desfecho foi esse. Então, tem passo a passo como é montado um relato histórico. O relato histórico deve ser escrito em primeira ou terceira pessoa e predominantemente com verbos no passado, já que se refere a fatos ou acontecimentos antigos. Então, quando fala primeira ou terceira pessoa, lembra lá das pessoas do pronome nome pessoal reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. A primeira pessoa do singular é o eu. Do plural somos nós.
terceira pessoa, ele, ela, ou eles e elas. Então, nunca eles escrevem assim, tu, não sei o que lá, não sei o que lá, não. Ou sou eu, ou somos nós, ou são eles. E sempre no passado, porque eu estou escrevendo uma coisa que já passou. A riqueza de detalhes é o que torna o relato interessante, pois assim é possível o leitor imaginar exatamente como ocorreu um determinado fato. Então, se eu for falando bem cheio de detalhes, é como se na nossa mente a gente consegue imaginar como era a cena, como foi que aconteceu. O relato também deve apresentar os personagens envolvidos, o tempo em que passou o ocorrido, bem como o espaço e o local. Então, na hora de eu contar um fato histórico, né, eu vou falar quem estava participando, em que período do tempo que era, em que ano, em que século, né, como que aconteceu, em que local que aconteceu. Leia a seguir um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, o qual relatou ao rei de Portugal o que viu assim que chegou ao Brasil. Isso daí é só um trecho da carta dele quando chegou ao Brasil, porque ele começou essa inscrição desde a época do período que ele saiu de Portugal. Então, durante toda a viagem, 3 meses de viagem antes de chegar ao Brasil, ele já escrevia tudo o que acontecia. Mais um textaço para vocês lerem. Esse eu não vou ler, são vocês que vão ler, tá bom? Então, leiam a carta de Pero Vaz de Caminha, da página 62, 63. Prestem bastante atenção que, às vezes, a linguagem é um pouquinho diferente da que a gente usa. Até porque é um período antigo, então a linguagem também muda de lá para cá, tá bom? Então, leiam aí da 62, 63, 64 e comecinho da 65. Vai contar deles chegando aqui, do encontro deles com os índios nativos daqui, o que eles acharam, como foi, tá bom? E depois vão responder essas perguntas aí da 65 e na 66, prestem atenção, hein? Agora que você conhece um pouco mais sobre o gênero relato histórico, é hora de produzir um. Então agora vocês vão fazer um relato histórico, hein? Imagine que você presenciou o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Aquela represa grande que arrebentou e destruiu uma cidade inteira, trouxe prejuízo, matou muitas pessoas. Relate de maneira detalhada tudo o que você viu e vivenciou. Você pode escrever como um bombeiro que foi atender ao chamado ou um morador que perdeu a moradia, etc. Então, você estava lá no dia do rompimento e você vai descrever o que aconteceu. Ali, ó, você pode fingir que você era um bombeiro que foi socorrer as pessoas. Você pode imaginar que você era um morador que teve a casa destruída. Ou pode ser um morador que morava no alto e viu tudo acontecer lá de cima. Você pode ser o dono de um mercadinho. Então, você pode ser o dono de uma pousada que tinha no lugar. Então, imagine que você é um personagem, uma personagem que estava lá. Tá bom? Pesquise mais sobre o ocorrido e crie o seu relato de modo que fique interessante. Não se esqueça das características desse gênero. Escreva de 20 a 30 linhas. Então, aí já tem até um tanto de linha que você tem que escrever, de 20 a 30. Tá bom? Então, se você não sabe dessa tragédia que aconteceu quando a barragem em Brumadinho rompeu, pesquise aí um pouquinho para você saber o que houve, como é que foi, aonde que foi, antes de você fazer seu relato. E lembra que para fazer um relato histórico, você tem que seguir aquele passo a passo, que estava lá atrás, ó. Aqui embaixo, ó. Você vai dar um título, você vai fazer introdução, né? Sobre o que você vai falar. O desenvolvimento é como aconteceu. O clímax é o ponto alto, né? No caso, vai ser o rompimento da barragem, que é o ponto alto desse fato. E o desfecho é como terminou essa tragédia. Tá bom? Sigam esse passo a passo aqui. Não é simplesmente fazer uma pesquisa. Não é para você colocar lá uma pesquisa na internet. Tá bom? Vamos lá?